Alô? Alô? Oi? Quem fala? Aqui é o Eduardo Tambellini. Aqui é o Guilherme Alonso. Começando mais um Credcast, episódio número 5. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Caramba, era exatamente isso que eu precisava ouvir. O devedor não quer se manter no estado de devedor. É um ou outro que é mau caráter mesmo, mas a grande maioria quer se livrar. Como é que eu consigo saber se isso tá dando certo também? Começando mais um aqui, Credcast, hoje o tema qual que é, Tambellini? Hoje a gente vai falar sobre a cobrança telefônica, cara. É um assunto aí que nunca tá fora de moda. Por mais que as pessoas não gostem, vai ter sempre alguém te ligando. Querendo ou não, é um dos contatos mais efetivos pra cobrança, né? É, cara, e não tem jeito. Por mais que a gente pense em canais digitais, aí SMS, chatbots, cara, o telefone é a hora que eu tô, de repente, com a oportunidade de interagir, de falar, de perguntar. Dentro de uma perspectiva histórica, como que foi a cobrança por telefone? Acho que vai legal contar esse overview aí pro pessoal, como que foi durante os anos, assim, já que você foi o cara que cobrou o primeiro boleto, né? O Tambellini foi o cara que concedeu o primeiro crédito no Brasil. Ele que inventou o primeiro birô. Pelo amor de Deus, cara, é muita responsabilidade. Brincadeira. Você tá gerando um monte de ciúmes, cara. Você vê, tem mundo de gente que fez tudo isso. Eu era nenê ainda, cara, que é isso? Esse negócio de telefone é legal, né, cara? E aí eu tenho uma história aqui, já que você quer falar de coisa antiga. Isso eu tinha 21 anos, né? E eu trabalhei com um cara que ele tinha 21 anos de concessão de crédito. Foi um trabalho de analista de crédito. E esse cara, ele trabalhou numa empresa de cartões de crédito, né? E naquela época a gente tinha que fazer a famosa investigação cadastral, a confirmação cadastral por telefone naquela época, né? A gente falou aí em capítulos anteriores aí do Credcast sobre confirmação de dados, cruzamento de birôs. Pô, naquela época a única opção era ligar pro cara, né? Era uma ficha pra fazer a confirmação e outra pra cobrar. Uma pra cobrar, exato. Tinha que ter duas, pelo menos. Cara, e aí eu, né, moleque naquela época e tal, e aí eu sempre brigava, né? Como ali a gente tinha que fazer de tudo. Chegava a proposta, a gente ia lá, digitava, imprimia uma folhinha pra acompanhar a proposta, ia consultar Serasa, e aí tinha uma hora que tinha que ir pro telefone, né? Cara, e a hora que eu tinha que ir pro telefone, aquilo era uma tortura pra mim. E aí esse cara virava pra mim e falava assim, pá, você reclama de barriga cheia, aí ó, o telefone, bonitinho aí, ó. Cara, na minha época que eu fazia confirmação cadastral lá na empresa de cartão, eu tinha que sair com um bolo de proposta embaixo do braço, saquinho de ficha telefônica e ir lá na Telesp da 7 de abril, pegar fila de orelhão e ficar fazendo investigação cadastral. Fazia uma, ia pro fim da fila. Fazia uma, ia pro fim da fila. Eu falava, não é possível. Cara, isto é verdade. Então, você, operador de telemarketing, cara, que tem aí com a NR17, mesinha toda confortável, headphone, cara, aqueles negócios que não deixa o som propagar de um lugar pro outro. Cara, sinta-se feliz, cara. Antigamente você tinha que ir até a Telesp, cara, e pegar fila no orelhão. Então, assim, mas beleza, cara. E aí eu acho que evoluiu muito nesse sentido. A gente falou um pouquinho em capítulos anteriores também do Credcast, que antigamente a telefonia era um negócio extremamente caro, então era muito complicado você fazer ligações telefônicas, dependendo de onde você tinha que ligar. Você tinha que estar fisicamente para conseguir ter o custo mais barato. E isso depois da privatização do sistema Telebrás, isso mudou radicalmente. Hoje em dia ligar daqui pra Bahia é a mesma coisa que ligar daqui pra esquina, né? Basicamente em termos de custos massivos. O telefone é um negócio que a gente não vive sem, né, cara? Tirei férias recentemente, fui fazer um cruzeiro, né? E aí, cara, pro meu filho foi um desafio, porque a gente comprou um plano de internet do cruzeiro e eu não sei o que aconteceu, que o telefone dele não conectava na internet. Cara, o moleque ficou 3 dias sem celular. Nossa, não quis pular no mar, não? Cara, tava quase. Pergunta se ele queria telefonar pra alguém. Ele queria usar a internet, ver vídeo, jogar, né? Porque nem jogar mais hoje a gente joga sem internet, né? Voltando nesse ponto, o telefone também faz ligações. Hoje em dia é difícil a gente falar que dá pra sobreviver sem telefone, né? Mas
putz, cara, vamos pensar na cobrança. E aí quando a gente fala em, putz, eu vou ligar pra alguém, né, cara? Qual que é o primeiro ponto, né? Se eu, que sou o cara que vou lá começar a trabalhar com cobrança, sentar lá na minha cadeirinha e eu imaginar que esse meu trabalho, eu vou estar enchendo o saco das pessoas, cara, como é que vai ser a minha percepção desse trabalho, né? Pô, será que é legal eu ficar... Quando a gente fala em fazer cobrança, né? A gente já falou disso. Cobrança é uma palavra que ninguém gosta, né? Se eu vou falar que, putz, eu vou ter que ficar ligando aqui pro cara pra lembrar ele pra pagar. Eu sempre costumo dar o viés positivo, né, pro processo de cobrança. Há 20 e poucos anos atrás, quando comecei a trabalhar com isso, eu lembro que eu tava numa financeira, eu tinha 250 PAs, era o gerente dessa operação. Eu olhava para aquilo tudo e eu falava, cara, mas não é possível. Parece, será que precisa de tudo isso, né? Essa galera toda ligando pro cara, precisa disso? Faz sentido isso? E, cara, 25 anos depois aí, praticamente, falo, faz todo sentido. Se eu não cobro o cara, eu não tenho recuperação. Por mais que hoje a situação da cobrança vá muito mais ao cliente ter a condição de pagar do que você, pela encheção, pela insistência, conseguir, né? A gente fala que hoje o público é um público que a maior parte das pessoas não é que eles não pagaram porque eles estão querendo ganhar tempo, é porque existe realmente uma dificuldade. Mas, e por isso eu digo que a cobrança, e aí a cobrança no telefone principalmente, ela serve com o objetivo da gente chegar ao ponto de tentar arrumar uma alternativa pro cliente. Com certeza. E outra coisa importante, acho que você tá falando tudo isso, é aquele negócio que a gente tá falando de tratar a cobrança como uma atividade qualquer dentro do negócio, que não é o correto, né? A gente sabe que cobrança é uma atividade estratégica. E se você não consegue talvez vender isso pros PAs, né, os colaboradores que estão ali na linha de frente, cara, ele vai pegar o telefone de uma maneira já meio desanimada, ou ele não vai investir tempo tentando descobrir qual é o telefone, até na hora de localizar, né, o devedor. Acho que esse lance da motivação pega muito, né? Pega muito, e aí eu vou pegar um exemplo de uma situação que a gente tem vivido aí, uma questão de robotização, né? A gente tem visto muitas posições humanas sendo substituídas pela posição digital, né? O robô. Eu tive um exemplo, né, que um dia me ligaram e aí me ligou um atendente, né? E ele falou, por favor, o fulano. Aí era uma pessoa que eu conhecia, da minha família, eu falei, olha, não tem ninguém com esse nome aqui. Aí o cara virou e falou, tá bom, senhor, obrigado. E desligou. Cara, eu tava no momento onde eu tava meio que correndo e eu não quis chegar, é fulano de tal. Cara, e aí o cara também não me perguntou. Passou uns 5 dias, eu tava no meu carro e aí me ligou, aí falou, oi, tudo bem? Eu sou agente virtual da empresa tal, eu gostaria de falar com o fulano. Aí eu, na mesma situação, dirigindo, falei, eu não conheço. Gosta de falar com o robô, você gosta? Eu gosto. Eu acho interessante o jeito que ele fala. Eu diria pra você que eu tenho alguns serviços aqui, não vamos falar nome, é óbvio, mas que quando passa pro humano, cara, eu não gosto. Eu prefiro falar com o robô do que com o humano. Mas enfim, e aí o robô, né, pô, eu sou agente virtual e tal, se eu queria falar com fulano, aí eu falei, não tem nenhum fulano. Ao invés do robô fazer igual o operador, desligar, o robô vira e pergunta assim, mas o senhor conhece o fulano? Aí eu falei, opa, conheço, caramba, não vou mentir também, né? Uma coisa é eu não querer ter a boa vontade de nesse momento, né? Mas, puta, cara, o cara me perguntou, o robô me perguntou, você conhece? Eu conheço. Ah, então você podia dar um recado pra ele ligar pra empresa tal, né? Então o que eu quero dizer com isso? Essa coisa do cara se sentir eficiente, se sentir motivado, faz com que ele ou seja robotizado demais, ou entre num ciclo de esquecer aquilo que ele tem que fazer de importante, né? Fazer uma pergunta a mais. Ah, mas, poxa, o senhor conhece? Ah, tem algum outro horário que eu possa falar? Né? E o processo de cobrança tem muito a ver com isso. E dentro desse processo todo, né, tem um processo muito forte de qualidade, né? E eu queria falar um pouquinho especificamente dessa questão de qualidade. Fala em qualidade num atendimento telefônico, o que você pensa, Guilherme? Qualidade no atendimento? Eu imagino que talvez não vai destratar o cliente do outro lado. Eu imagino também que talvez a qualidade tem que ser algum lance de auditoria dos telefones que vão ser feitos, né? Pra ver se aquele telefone é válido ou não. Mas como é que você sente que aquela ligação teve qualidade? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes uma pesquisa de satisfação com o cliente. Eu quero ir um pouquinho além disso no sentido de um script, né? Eu tenho um negócio que quando a gente fala de qualidade, né, ou quando a gente fala de ligação de telefone, telemarketing, o que a gente vê hoje, né? Quanto mais se fala de telemarketing, mais a gente vê piadas, né? Aquele tipo
de, né, Judite, né? Sim, do entendeu? Porta dos Fundos. Do Porta dos Fundos, né, cara? Judite que fala lá sempre naquele padrão, não resolve o problema, tem o gerundismo muito, né? E isso tudo meio que acabou sendo algo que ficou colocado por conta de criação de scripts que tinham o objetivo criar processos de qualidade, né? Então, quando, puxa vida, eu vou ter aqui 10 funcionários, os 10 vão falar do seu jeito? Não, eles vão falar usando um script. Para quê? Para que a gente possa ter um processo de qualidade, padronizado. Só que isso virou um processo onde robotizou muitas as operações. E eu sempre defendi que cobrança não tem que ter um script fechado, tem que ter um roteiro. Um roteiro, né? Aquilo que tenha passos. E aí, quando eu falo de qualidade, eu quero contar um caso aqui que eu já contei tanto no meu livro, Histórias de Cobrança, já falei no meu canal no YouTube, falo isso sempre que eu posso. Que pra mim é o grande exemplo do que é uma operação de cobrança telefônica bem feita. Sempre que eu tô com um público grande, eu pergunto quem já foi inadimplente. Pergunto pra você já foi inadimplente? Você que tá nos ouvindo? E eu já fui inadimplente. Eu falo que eu já fui inadimplente. Eu já passei por um momento onde eu era talvez o pior score de crédito, né? Homem, 30 anos, separado. É o pior score de crédito que tem. E eu, naquele momento, tava endividado, cara. Tinha um cartão de crédito, tava pagando sempre o mínimo e atrasado. E um belo dia, eu tava indo pro trabalho e me liga. E aí a atendente, oi, senhor Eduardo, tudo bem? Eu sou fulano do cartão. E aí qual que é o primeiro sentimento quando você tá endividado e alguém te liga pra cobrar? Quando você identifica que aquela pessoa que você tá devendo é de tentar, né, se esquivar de alguma forma, né? Se livrar da ligação, não é isso? E é isso mesmo, cara. O primeiro sentimento meu é falar, puta, cara, preciso me livrar dessa ligação. E aí eu falei assim, eu vou fazer o pagamento dia 10. Aí a menina virou e falou, o senhor vai pagar o total ou o mínimo? Eu falei, eu vou pagar o mínimo. Aí eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a gente faz uma ligação, uma cobrança telefônica, qual que é o objetivo do operador, né? É a promessa de pagamento, né? Nesse momento que eu falei que eu ia pagar, ela já tinha uma promessa de pagamento na mão. E ela podia ter acabado a ligação. Mas a menina virou e falou assim, olha, seu Eduardo, muito obrigado, né? Pelo seu compromisso de pagamento, mas eu tô percebendo aqui no meu sistema que o senhor já vem pagando o mínimo há algum tempo. Naquela época podia, não tinha legislação como é de hoje, que hoje você só pode pagar no primeiro ciclo, né? Depois você tem que oferecer um parcelado. Então o senhor vem pagando o mínimo há muito tempo, isso tá virando uma bola de neve. O senhor vai se perder. A hora que ela falou isso, eu falei, caramba, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Então me ajuda, querida, né? Tô aqui pra ser ajudado, então já que você falou, me ajuda. O senhor não quer fazer uma negociação? Mas o que eu queria, Guilherme, antes? Eu queria me livrar do contato. E quando ela virou e falou assim, eu vi que ela tava preocupada em me ajudar. Eu falei, peraí, eu tô dirigindo, eu vou parar meu carro que eu quero conversar com você. E eu acho que isso é um paradigma, tem que ser quebrado, porque de alguma forma o devedor não quer se manter no estado de devedor. É um ou outro que é mau caráter mesmo, mas a grande maioria quer se livrar. Eu sempre também falo isso. O devedor e o devedor brasileiro tem uma esperança no dias melhores virão. Então, quando você tá inadimplente, e eu falo que eu vivi isso, você fala assim, não, amanhã vai resolver, vai melhorar. A situação amanhã vai melhorar. Mas o que vai acontecer amanhã? Você vai mudar de emprego? Vai ganhar na loteria? Não, mas amanhã vai melhorar. O brasileiro tem essa coisa bonita de um certo lado e de um outro que às vezes acaba impactando no seu planejamento também. Porque muitas vezes a esperança em excesso não faz com que você haja e tome uma atitude real. Puta, cara, eu tô endividado, eu tô cheio de dívida. Não, vai melhorar. Não, vai melhorar como, cara? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, essa coisa dos dias melhores virão, muitas vezes faz com que ele, não, isso aí amanhã eu resolvo, isso aí depois eu resolvo. E pelo fator de você querer se livrar, muitas vezes você acaba lá e fala, tá bom, vou pagar tal dia. Hoje, se me perguntam hoje, quanto é o nível quando a gente tem as promessas de pagamento? De 100 promessas de pagamentos, quantas geralmente são cumpridas? Você me diria? Eu não sei afirmar. Então, se fosse falar, depende da faixa de atraso, mas na média, eu vou te falar que 50%, né? Óbvio, pode ser um pouco mais, 70%, dependendo da faixa, um pouco menos, 40%, mas enfim, na média, 50%. Por que é tão baixo? Porque a maioria, muitas vezes, acaba, tá bom, anota aí então, já que você quer uma data, anota aí, que é que eu tô falando. Mas eu não tô efetivamente preocupado se eu consigo efetivamente ter uma data que o cara vai pagar. É igual eu falei que eu ia pagar um mínimo, eu ia mesmo. Mas
Mas, cara, eu ia resolver meu problema? Quando é que eu resolvi o problema? Quando eu parei, a gente fez o parcelamento, cara, e eu tenho esse cartão de crédito até hoje. Eu acho que o mais interessante que você tá falando, eu acho que até tirando, né, o sinônimo de cobrador e tal, mas entrando no sinônimo de negociador, uma pessoa que tá ali pra resolver. Exatamente. É aquele negócio, né? Pegou a batata, descasca, moe ela, faz o purê inteiro, né? Não fica terceirizando E o aí, negócio. quando você mostra para um operador de cobrança lá, para um negociador, cara, que o papel dele não é ficar enchendo, né, os pitacos do cliente, é ajudar o cara a arrumar uma direção. Senhor, o que eu posso fazer pelo senhor? Como é que a gente pode negociar essa dívida? Tá se falando muito hoje de uma tal de cobrança humanizada, né? Muitas vezes criam-se jargões, modas, esse não é um nome que eu dei de maneira nenhuma. Eu até adaptei um treinamento que eu costumo dar falando de cobrança humanizada. Mas o que é cobrança humanizada de verdade, cara? É você cobrar o cara, mas não no sentido de, Guilherme, eu tô ligando pra te cobrar. Seu Eduardo, eu tô ligando aqui pro senhor, tô vendo aqui que tem um débito, como é que eu poderia ajudar o senhor? O que eu posso fazer pelo senhor? Né? Será que a gente consegue ter uma alternativa para o senhor conseguir pagar esse valor? Cara, ou até em algumas operações, né? Eu conheci essa operação de cobrança humanizada numa faculdade. Essa faculdade, ela fazia o quê? Ela ligava, oi Guilherme, tudo bem? Eu sou da faculdade. Tô vendo que você tá fazendo curso de engenharia, cara. E aí, como é que tá? Você tá gostando do curso? Puta, cara, não tô gostando do curso. Inclusive, tô faltando pra caramba. Inclusive, nem tô indo mais, inclusive, nem tô pagando. Porque você chegou no ponto que eu queria, você não tá pagando, ou você tá indo, porque não tá indo mais, sabe? Puta, cara, mas você deixou uma dívida, então a gente precisava falar sobre isso. Então, dependendo da forma como eu chego no cliente, eu não preciso falar da cobrança. A gente fez um teste desse num cartão de crédito, os atendentes ligavam e falavam, oi, tudo bem, eu sou do cartão de crédito das lojas tal. Pô, o senhor é um cliente aqui há tantos anos, a gente gostaria de saber como é que o senhor tá com o cartão? Aí, às vezes, o que acontecia? O cara fala, eu tô inadimplente. E aí eu falo, o senhor tá inadimplente? Poxa vida, então eu posso vir aqui pra gente ver o que eu posso te ajudar, né? É diferente de você chegar com o pé no peito do cara, né? Fazer o cara falar que tá inadimplente e aí você fala, é mesmo? Como se você não soubesse. Tem uma questão psicológica aí, não é que você tá mentindo pro cara, né? Não é esse o objetivo. Eu acho que isso daí, tudo que você tá falando, tem muito a ver com o comportamento humano, né? Acho que quando a gente vai lidar com o comportamento humano, a gente tem que fazer alguns testes até para validar se determinado argumento tá valendo a pena ou não. E olhando de dentro do roteiro, até eliminando o assunto script, né? Falando mais de roteiro, negócio mais aberto, que você vai treinar a pessoa. Como que a gente pode ver se realmente o roteiro que a gente tá utilizando tá sendo efetivo ou não? Tem como a gente fazer teste? Tipo, eu testo o roteiro A e o roteiro B. Como que você geralmente costuma fazer esses testes? Como que você vê isso? Quando a gente fala de roteiro, acho que tem um negócio importante da gente falar aqui, já que a gente tá falando de cobrança telefônica. Um roteiro, ele tem que ter, no meu ponto de vista, e isso eu falo bastante no meu livro e dou exemplos disso, ele tem que ter 4 passos, né? Então, eu preciso ligar pra alguém, eu preciso me identificar. Então, por que eu tô... Quem sou eu e quem é a pessoa que eu quero falar? Então, eu me identifiquei e identifiquei que é a pessoa. O segundo passo, eu tenho que fundamentar, né? Então, fundamentação. Para que eu tô te ligando? Olha, eu tô te ligando porque tem aqui uma questão de atraso, eu gostaria de falar com o senhor, tem um débito no valor de tal. Legal, fundamentei. Eu tenho que negociar. Então, eu tenho que, de alguma forma, negociar. E eu negocio até quando eu tenho que deixar um recado. Olha, o senhor poderia passar esse telefone? Teria alguma outra horário? Alguma outra... Enfim, eu tenho que negociar. E depois eu tenho que fechar. Então, quando eu falo de roteiro, basicamente são os 4 passos. O que vai mudando nesse meio é quando eu identifico tipos de clientes diferentes. A gente tem, geralmente, 4 tipos de cliente também. O cliente que quer pagar e pode. Então, cara, eu quero pagar e posso. Por que eu não paguei? Puta, eu esqueci, perdi o boleto, não recebi, enfim. Cara, esse cara é um cara que eu vou tratar de uma forma específica. Eu tenho um cara que ele quer pagar
mas não pode. Cara, esse é o cara que eu preciso dar um caminho para, por exemplo, fazer uma negociação com ele, entender como é que eu posso ajudar ele de uma forma parcelada, com desconto, alguma coisa. É aquele cara que pode pagar e não quer. Um exemplo típico, o cara comprou um aparelho de som, a crédito, o aparelho de som quebrou. Ele não parou de pagar, mas não tem uma coisa que não tem a ver com a outra, né? Então aí é entender, olha, por que o senhor não quer pagar? É porque eu tô com um problema, mas vamos lá, vamos separar as coisas. E o quarto e último, que é o cara que não quer e não pode, que aí, cara, esse é o picareta mesmo, pegou o crédito pra, né, tirar vantagem. Então, eu tenho que pegar o meu script e adaptar a cada um desses 4 tipos de cliente. Como é que eu consigo saber se isso tá dando certo também? Eu tenho, dentro de um processo de operação de cobrança telefônica, eu preciso saber qual que é o meu objetivo principal. É ter uma negociação, uma promessa de pagamento. Quanto que eu tô gerando de promessas em relação aos clientes que me dão alô? A gente tem que fazer a gestão de uma operação com alguns indicadores. Então eu tenho que saber, desde o total que eu tenho de telefones para serem discados, quantos alôs eu tive, desses alôs, quanto foram com o próprio, com o cliente, e aí quando eu falei com o cliente, quantos negócios eu consegui gerar. Então aí começa a ser a primeira questão que eu vou entender se o meu roteiro, se a forma como eu tô conduzindo a ligação tá sendo eficiente ou não, qual a quantidade de negócios que eu consegui gerar quando eu tô falando com o próprio. E aí, mais ainda, quantos negócios desses foram efetivamente pagos. Poxa, eu posso ver que eu tenho 4 operadores. Tem um que, cara, 100% das promessas dele cumpre. O outro que, metade cumpre, metade não cumpre. O outro que não cumpre nada. Cara, quais são os problemas, né? Quer dizer, será que o cara que não cumpre nada, ele não tá... E eu posso ter um cara que cumpre pouca promessa e faz muita promessa. Mas o que é esse cara? Esse cara tá simplesmente meio que anotando, olha, o senhor pode pagar? Eu posso registrar aqui o pagamento no dia tal? Aí o cara fala, não, nesse dia não tem dinheiro. Mas então posso registrar? Vai, então pode, registra aí, vai. Então isso não é uma promessa de pagamento, né? E aí é um ponto que a gente precisa entender o quanto que eu tô simplesmente anotando data de pagamento ou quanto que eu tô negociando efetivamente o negócio. Esse aqui foi mais um Credcast. Chegamos ao final de mais um capítulo, mais um conteúdo. A gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. Quem que são os nossos patrocinadores? Fala aí. Os nossos patrocinadores são aqueles que viabilizam estarmos aqui hoje. Muito bom. Então a gente tem aí a Ficom e a Assertiva Soluções. Empresas presentes aí no ciclo de crédito total, que ajudam empresas tanto no setor de crédito quanto no setor de cobrança. E estão aí apoiando esse conteúdo porque eles acreditam que uma das formas de mudar o Brasil é através do conteúdo e através da educação. Muito obrigado aí. É isso aí. Obrigado, galera. Até a próxima. Até a próxima e não esquece de compartilhar também o nosso conteúdo aí com a hashtag Credcast, lembrando que o D é mudo. Tá bom, pessoal? Grande abraço, tchau, tchau! Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio: Assertiva Soluções e Ficom.